Você sabe o que é meritocracia? A ideia da meritocracia é que o sucesso ou o fracasso depende de você. Alguns têm sucesso porque são mais competentes, são mais competitivos, são melhores. Outros são fracassados porque são menos competitivos, porque são menos esforçados, porque têm menos capacidade. Isso justifica a riqueza e a pobreza, justifica aqueles que têm mais e os que têm menos. E é um conceito que surge em torno do século XVIII, XIX e tem uma finalidade. Essa finalidade é justificar a riqueza de alguns. Ou seja, não basta ser rico. O rico não quer só ser rico, porque às vezes ele se sente meio culpado de ser rico, não é? Às vezes ser rico no meio de tanta gente pobre, no meio de tanta pobreza, como era o século XIX, como é o século XX, talvez como seja até hoje em muitos lugares, ou na maioria dos lugares, há uma certa culpa de ser rico. A pessoa carrega uma certa culpa. Uma culpa até meio judaica cristã, que a gente sabe que está nessa concepção judaica cristã. Há um constrangimento por ser rico. O Brasil é um país meio que muitos têm um certo constrangimento por ser rico. Você pergunta a alguns, você é rico? Você pode perguntar para o sujeito mais rico, né, que você conheça. Ele vai dizer, não, rico de saúde, rico de amizade, rico de... Ele não admite que é rico porque há um constrangimento. Mas a saída para isso foi a teoria da meritocracia. Ou seja, a ideia de que alguns são ricos, alguns têm sucesso porque merecem e porque são melhores. Isso traz, lógico, uma ideia de culpa. Ou seja, aqueles que são pobres, aqueles que não venceram, aqueles que não conquistaram, aqueles que não estão no topo da sociedade, têm culpa por isso. Estão assim porque são culpados por isso, porque não se esforçaram o suficiente, enquanto que os ricos se esforçaram o suficiente. Mas será que é assim? Será que as coisas são realmente dessa forma? Será que existe, portanto, essa diferença por questões de capacidade? Não há uma história por trás? Ou seja, será que não existe dentro disso uma história de vida? Será que o menino que nesse momento está colocando um papelzinho lá no seu carro, estacionado no sol, que passa o dia inteiro de pé e que depois vai para a escola cansado à noite, vai para a escola tendo que desempenhar um outro momento na sua vida, depois do trabalho, ou cansado e muito cansado, será que terá o mesmo desempenho daqueles que estão o dia todo estudando, no ar-condicionado, que têm condições de descansar e que podem fazer isso? Será que é possível isso? Será que a competição se dá do mesmo jeito? Será que é justa a competição? Será que o Brasil, que teve de 500 anos de história, 300 anos de escravidão, será que isso não tem um peso na história? Ou seja, é lógico que alguns mostrarão um caso ou outro daqueles que têm uma história de pobreza, aqueles que têm uma história de escravidão e dirão, olha, esse aqui conseguiu. Ou seja, é lógico que existe um caso ou outro, é lógico que existe uma exceção. Não podemos pensar que a exceção é regra. Sem que nós tenhamos as mesmas oportunidades, sem que saiamos dos mesmos lugares para poder competir, é impossível a competição. Ou seja, é lógico que alguns estão com mais vantagem nessa competição e vão justificar isso pela meritocracia. Eu dou meu próprio exemplo. Eu tenho mestrado, doutorado e tenho porque eu pertenço a uma classe. Ou seja, eu tenho e tive durante a minha história de vida certos privilégios. Privilégios quando minha mãe e minha família eram educadores, professores e podiam me auxiliar. Quando eu, mesmo pertencendo à classe média, eu poderia só estudar, tive oportunidade para isso, tive tranquilidade para isso e, portanto, chego ao doutorado sem que isso seja algo absurdo para a minha classe social. É algo possível, mas impossível para outros. Ou seja, mesmo que haja um milagre para alguns, mesmo que haja algo extraordinário num caso ou outro, mas para a maioria que não teve essa trajetória. Ou seja, falar bem português te abre portas e muitas pessoas não têm essa condição, porque em casa não se fala. Então as pessoas que falam melhor, as pessoas que têm uma educação melhor, que a família lê, que traz uma bagagem cultural, essas pessoas têm mais coragem, transitam melhor na sociedade, abrem-se portas, têm mais oportunidade para as coisas, não é? Aparentemente, essa pessoa tem mais autoestima, e lógico, ela tem mais autoestima porque ela tem por trás dela todo o apoio. E isso tem uma vantagem muito grande na competição. Quando alguém vence, quando alguém enriquece, quando alguém consegue, portanto, há por trás dele toda uma história de vida. Então a meritocracia, na verdade, ela justifica essa desigualdade, colocando a culpa em você. Uma das piores coisas que existe no mundo, né, é a culpa. Ou seja, você é culpado por ser gordo, você é culpado por ser pobre, você é culpado por tudo. E essa culpa se dá porque você pode ser melhor, basta você querer. Isso nasce baseado na teoria de vários autores, entre eles Kant. Nós, sem que nós saibamos, nós somos kantianos.
Por mais que a escola sem partido ache que somos marxistas, não somos. Nós somos muito mais kantianos que marxistas. Porque Kant vai opor a ideia de vontade e desejo. Desejo é o seu corpo pedindo. Desejo é eu quero descansar, eu desejo não fazer nada, eu desejo comer muito. E vontade é sua razão dizendo não faça, não coma, trabalhe, se esforce. A ideia da meritocracia é que alguns têm mais vontade, são comandados pela vontade, conseguem resistir a isso, estudam, têm disciplina, têm força, vencem e merecem vencer. E outros são comandados pelo desejo, são preguiçosos, não têm coragem, não enfrentam e, portanto, merecem a posição que está. Será? Cuidado! Portanto, isso esconde toda uma história que há por trás disso. Uma história de alguns que não tiveram as mesmas oportunidades e que não têm condição de competir no mesmo nível. E somente quando todos tiverem a mesma oportunidade, quando as portas estiverem abertas para todos e não para alguns privilegiados, é que nós conseguiremos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde todos consigam, aí sim, com seu esforço, conquistar lugares melhores, condições melhores e uma sociedade mais feliz. Muito obrigado, até a próxima.